Sabe aquele filme Sem Limites? Aquele em que... Ah, o do Bradley Cooper, né? Esse mesmo. Aquele que o personagem principal toma uma pílula transparente, tipo, e de repente consegue acessar 100% da capacidade cerebral. Uhum. Ele termina a escrita de um livro em poucas horas, aprende idiomas complexos do zero, antecipa os movimentos do mercado financeiro, basicamente se torna quase um super-humano. É a fantasia suprema da produtividade, né? Total. É a fantasia suprema. Mas assim, analisando a pilha de materiais que recebemos para o nosso mergulho profundo de hoje... E é muito material, diga-se de passagem. Nossa, muito material. A gente tem desde dados clínicos sobre neurociência, artigos bem detalhados da base Cielo sobre estudantes de medicina, até reportagens extensas sobre os bastidores do Vale do Silício. Sim, sim. E cruzando tudo isso, a gente descobre que essa pílula do filme já existe, de certa forma. De certa forma, sim. Mas sem a mágica de Hollywood. Exatamente. O problema é que a realidade farmacológica não cria uma genialidade espontânea do nada. Ela cria, na verdade, uma confiança inabalável de que a inteligência aumentou, enquanto cobra uma fatura biológica devastadora. Uma fatura altíssima. Certo. Vamos desempacotar isso. Porque antes de debatermos se essas substâncias realmente entregam o que prometem no mundo real, a gente precisa definir com precisão clínica o que de fato constitui um nootrópico e o que exatamente está sendo alterado no cérebro. Bom, a definição técnica que a literatura científica utiliza para classificar esse fenômeno todo é o melhoramento cognitivo farmacológico. Que o pessoal chama de MCF, né? Isso, frequentemente abreviado como MCF. E para estabelecer um parâmetro bem claro logo de cara, não estamos falando de tratamentos médicos para patologias. O MCF trata de indivíduos saudáveis. Pessoas sem nenhum diagnóstico, tipo TDAH, essas coisas. Exato. Indivíduos com a neuroquímica totalmente padrão, mas que decidem ingerir compostos químicos para otimizar intencionalmente suas funções executivas. E otimizar seria o quê, na prática? Seria tipo buscar uma expansão artificial da memória de trabalho, um aumento na capacidade de inibir distrações, ou simplesmente manter o córtex pré-frontal alerta por períodos que a nossa biologia evolutiva jamais permitiria de forma natural. E a história de como a gente chegou a esse ponto de, tentar hackear o cérebro tem uma ironia muito fascinante. É bem curiosa mesmo. Pelo que consta nos registros históricos que vieram nas fontes, o termo nootrópico, que deriva do grego antigo para algo como dobrar a mente ou direcionar a mente, ele surgiu na década de 1960 pelas mãos de um cientista romeno, o Dr. Cornélio Giorgia. É isso. E o irônico é que ele não estava de forma alguma tentando criar uma pílula da inteligência. Ele estava, na real, manipulando os receptores GABAérgicos, que são os principais responsáveis pela inibição e pelo relaxamento do nosso sistema nervoso. Sim. Tudo com o objetivo de sintetizar um novo sonífero. Ele queria pura e simplesmente fazer as pessoas dormirem. Um objetivo bem distante do que o mercado de alta performance busca hoje em dia. Totalmente o oposto. Mas o composto que ele sintetizou lá atrás, o piracetam, falhou completamente nessa missão de induzir o sono. Nossa, falhou de forma espetacular. Em vez de reduzir a atividade cerebral, os testes da época mostraram que o uso contínuo do piracetam estava, na verdade, facilitando a comunicação entre os hemisférios do cérebro. E melhorando a retenção de memória em pessoas que ficavam perfeitamente despertas. Ou seja, ele tentou criar um remédio para insônia e tropeçou na primeira droga inteligente documentada. É a ciência e seus acasos, né? E a evolução desse acaso científico lá dos anos 60 para o cenário atual revela muita coisa sobre as demandas da vida moderna. Com certeza. Porque, os estudos e as reportagens que a gente avaliou para hoje, eles mapeiam 2 ecossistemas principais de consumo contemporâneo, que apesar de parecerem muito distantes geograficamente e socialmente, eles operam sobre lógicas de pressão bem similares. E quais seriam? O primeiro é o Vale do Silício, imagino. Isso, o primeiro é o ecossistema corporativo de alta tecnologia, que tem o Vale do Silício como grande exemplo.
Lá a gente tem desenvolvedores, engenheiros de software, executivos. A galera das startups. Exato, essa galera buscando otimizar cada segundo em que estão acordados para manter uma vantagem competitiva numa corrida insana pela inovação. É uma cultura que normalizou totalmente o conceito de biohacking. Eles tratam o próprio sistema nervoso como se fosse um código de programação que pode ser reescrito para ficar mais eficiente. Caramba! E do outro lado desse espectro, os dados daquele artigo da Cielo levam a gente para o ambiente acadêmico, focando mais especificamente em estudantes de medicina no Brasil, lá em Manaus. É um contraste muito interessante. Sim, porque é um grupo submetido a uma carga horária esmagadora, uma competitividade feroz por vagas de residência e uma rotina de privação de sono que parece quase institucionalizada nas faculdades de medicina. E o que impressiona nos dados deles é a diversidade do arsenal químico que essa galera utiliza. Vai desde coisas simples até manipulações bem pesadas da neuroquímica, né? Exatamente. Nas intervenções mais sutis ou substâncias não reguladas, a gente vê o uso pesado de cafeína, energéticos, creatina e tem a L-teanina também. Ah, L-teanina. Pelo que eu entendi dos dados, ela está presente no chá preto, certo? E ela atua modulando os neurotransmissores para, atenuar aquele nervosismo chato que a cafeína causa. Isso mesmo. Criando meio que um estado de alerta focado, mas sem aquela tremedeira, uma energia mais calma. A L-teanina é considerada uma intervenção de baixo impacto. Ela modula os níveis de glutamato de uma forma mais sutil. Agora, o verdadeiro ponto de inflexão, onde as coisas ficam mais sérias, ocorre quando eles cruzam a linha para o uso off-label de medicamentos controlados. Aí a gente entra no território pesado. Muito pesado. Estamos falando de psicoestimulantes poderosíssimos. Coisas como metilfenidato, que a maioria conhece pelo nome comercial de Ritalina, e sais de anfetamina como o Adderall, além, claro, do modafinil. E o que é fascinante aqui é justamente a inversão de propósito. Como assim inversão de propósito? Porque essas drogas pesadas foram desenvolvidas com objetivos estritamente corretivos. O modafinil, por exemplo, foi sintetizado para tratar a narcolepsia aguda. Ele literalmente força um cérebro que dormiria do nada a permanecer desperto. Entendi. Já o Adderall e a Ritalina, eles atuam inibindo a recaptação da dopamina e da noradrenalina. Eles aumentam a disponibilidade desses neurotransmissores lá na fenda sináptica. O objetivo original deles era fornecer estimulação suficiente para que o córtex pré-frontal de pacientes com TDAH conseguisse regular o foco. Trazer eles para uma linha de base funcional, então. Exatamente, trazer para a normalidade e não transformar pessoas saudáveis em super-humanos. O que me leva inevitavelmente a uma analogia que eu estava pensando lendo o material. Manda. Pegar uma droga que foi desenhada para pegar um cérebro com um déficit, trazer ele para o nível normal e aplicar isso num cérebro que já é saudável operando na sua linha de base perfeita, não é como melhorar as peças de um computador. É tipo pegar um hardware comum, que já está funcionando na sua capacidade máxima do dia a dia, e rodar um software pesado de inteligência artificial nele. É forçar um overclock brutal no processador, mas sem instalar nenhuma ventoinha extra, nenhum sistema de resfriamento. É uma excelente analogia. A máquina, ela vai rodar mais rápido por algumas horas. Mas os componentes internos vão começar a superaquecer muito rápido. Se a neurobiologia é a nossa placa-mãe, existe um limite físico intransponível para essa manipulação. Sim, a biologia cobra o preço. E as pesquisas revelam que o preço desse overclock biológico é alto e muitas vezes extremamente enganoso. Enganoso é a palavra mais precisa possível. Porque o primeiro grande mito que a literatura científica desmonta, lendo lá os dados clínicos, é a ideia do aumento direto da capacidade analítica. Aquela ideia de que você fica literalmente mais inteligente. Isso não acontece. Os estudos demonstram a ocorrência muito frequente de um fenômeno que eles chamam de ilusão de competência. Ilusão de competência? É. O uso do modafinil ou de anfetaminas não apenas inibe o cansaço do usuário. Essas drogas hiperativam o sistema de recompensa do cérebro de um jeito absurdo. Espera, então quer dizer que a pessoa executa uma tarefa, preencher planilhas complexas, redigir um ensaio e sente uma euforia desproporcional em relação ao que ela está realmente fazendo?
Exato. Subjetivamente, de dentro da própria cabeça, o indivíduo se sente absolutamente brilhante. Mas os testes empíricos revelam outra história. O cérebro está lá, inundado de dopamina, o que faz a tarefa parecer incrivelmente satisfatória. Mas a qualidade real da entrega, tipo os erros gramaticais, as falhas lógicas, continuam todos lá. A droga apenas silenciou a autocrítica da pessoa. Isso mesmo. Em muitos testes controlados, os resultados objetivos daquelas pessoas que estavam sob efeito da substância não superam em nada os do grupo que tomou placebo. Só que o grupo medicado relata uma confiança quase inabalada no próprio sucesso. Eles têm certeza que arrasaram. Loucura. E além dessa ilusão, existe um outro conceito muito importante nas fontes, que é o trade-off cognitivo, que a gente pode traduzir como uma troca compensatória. A conta chegando. A capacidade do nosso córtex pré-frontal não é infinita, né? Então, ao maximizar artificialmente o processamento de uma função muito específica, como foco, o cérebro invariavelmente precisa drenar recursos de uma outra área para compensar. Lendo as fontes, eu me deparei com um teste, o teste de classificação de cartas de Wisconsin. Ah, sim, um clássico. E ele ilustra muito bem essa mecânica de troca. Pelo que eu compreendi, o teste exige que a pessoa vá classificando cartas baseando-se em uma regra específica, tipo separar pelas cores das figuras. Então, do nada, no meio do teste, os pesquisadores mudam a regra sem avisar a pessoa, exigindo que ela passe a classificar pelo formato das figuras, não mais pela cor. Isso. E o que acontece é que o indivíduo, sob o efeito de fortes estimulantes, apresenta um hiperfoco absurdo para seguir a primeira regra. Ele fica excelente naquilo. Mas quando a regra muda... Ele trava. Exato. Ele tem uma extrema dificuldade em se adaptar. Ele fica preso no padrão anterior. Ou seja, o trade-off é que você ganha um foco ininterrupto incrível para tarefas metódicas, mas em troca você perde a flexibilidade cognitiva e a capacidade de adaptação e criatividade. É como uma visão de túnel. Visão de túnel. Perfeitamente. É excelente para olhar só adiante, mas inútil para perceber o que está acontecendo nas bordas da situação. E essa inflexibilidade toda é fundamentada na neuroquímica por algo chamado curva em U invertido da dopamina, que é um dos modelos mais sólidos da neurociência hoje para entender a relação entre estimulação e desempenho. Deixa eu tentar explicar isso com base no que eu analisei, porque isso desconstrói aquela ideia super comum de que mais dopamina é sempre melhor. Manda bala. A dopamina atua em vias complexas de motivação e recompensa, né? Mas a eficiência dela obedece a um formato de sino, o tal do U invertido. Se o indivíduo possui níveis basais de dopamina mais baixos, um perfil que os estudos em alguns contextos chamam de low achievers, ele está na parte ascendente da curva. Certo. Aí, se essa pessoa toma o estimulante, os níveis de dopamina sobem. Ela atinge o topo da curva e experimenta um ganho real em atenção e capacidade de execução. A mecânica está correta. O sistema de quem estava operando abaixo do nível ótimo é otimizado e chega no pico. Só que o problema surge com o indivíduo que naturalmente já possui um sistema eficiente, aquele que já opera perto do topo da curva, o chamado high achiever. Quando essa pessoa, movida, sei lá, pela pressão do ambiente de alto desempenho, decide tomar a mesma pílula achando que vai virar um gênio, a carga extra de dopamina não eleva ela a um patamar superior inexplorado. De jeito nenhum. Em vez disso, empurra a química cerebral dela para além do pico, fazendo ela descer o outro lado da curva. O excesso literalmente satura os receptores. Aquela concentração que era afiada se desintegra em nervosismo puro, irritabilidade, ansiedade severa. Fica insustentável. O aprimoramento que ele tentou fazer acaba degradando a própria função que ele queria melhorar no começo. Exatamente. E os efeitos adversos dessa saturação vão muito além de só uma simples irritabilidade. Afeta a homeostase de todo o organismo. O corpo todo sofre. Sim. O estudo qualitativo com aqueles estudantes de medicina lá em Manaus, da Cielo, oferece relatos fisiológicos bem severos sobre isso, porque essa busca por sustentar a curva de desempenho o tempo todo ignora as necessidades mais primais do corpo humano. Tem um relato lá que é assustador. O da Iracema. Esse mesmo. A estudante chamada Iracema nos dados da pesquisa. Ela entrava em ciclos de privação de sono, que eram induzidos por estimulantes,
E esses ciclos duravam até 3 dias ininterruptos durante a época de provas. 3 dias? E o colapso sistêmico que vinha depois exigia 2 dias inteiros de uma letargia profunda, quase um coma, só para o corpo iniciar a recuperação de funções básicas. E ela descreveu distúrbios endocrinológicos super severos, resultando em perda de cabelo e manifestações dermatológicas agudas. Queda de cabelo por causa de prova, cara. É o paradoxo de buscar o sucesso destruindo a própria saúde. E os relatos de outros estudantes no mesmo artigo confirmam esse padrão. Tinha um estudante chamado Araquém, que relatava tremores generalizados no corpo todo depois de varar à noite sustentado por volumes enormes de energéticos, e outra estudante, a Jaci, que sofria de sudorese intensa e espasmos oculares, o olho tremendo sem parar, só pelo abuso de altas doses de cafeína. E a gente sabe que o mecanismo da cafeína não insere energia nova no corpo, né? Não, de forma alguma. Ela simplesmente se liga aos receptores de adenosina no cérebro. A adenosina, para quem não sabe, é aquele neurotransmissor que vai se acumulando ao longo do dia e que sinaliza para o corpo que está na hora de dormir. Isso, é o mensageiro do cansaço. Aí a cafeína vai lá e bloqueia esse receptor. Ela essencialmente corta o cabo do alarme de incêndio. Bela imagem. O fogo do cansaço continua queimando todas as reservas biológicas, mas o cérebro deixa de receber o aviso de que o prédio está pegando fogo. Uma metáfora muito precisa. O resultado final é esse adoecimento crônico agudo, tudo justificado pela busca cega do sucesso acadêmico ou profissional. Mas assim, eu quero trazer um desafio prático a essa visão focada só nos danos. Manda. Lendo a pesquisa e pensando um pouco sobre esses ambientes de altíssima exigência hoje em dia, me vem uma dúvida bem sincera. Será que no contexto em que a gente vive hoje, esse bloqueio artificial do cansaço não funciona na prática como uma vantagem cognitiva genuína? Como assim? Olha a história de Honoré de Balzac, que as fontes resgatam. O icônico escritor francês lá do século XIX. Ah, a história do café. Os biógrafos relatam que o Balzac andava pelas ruas de Paris de madrugada, caçando qualquer fornecimento de café aberto. Ele chegava a ingerir colheradas de pó de café puro, em jejum, para manter a mente operando na marra. Sim, ele era obcecado. Ele descrevia o efeito disso dizendo que as ideias passavam a marchar na cabeça dele como um grande exército. A questão que fica é, o Balzac era um gênio da literatura por causa da química profunda do café, mudando a capacidade criativa dele, ou o café apenas fornecia uma energia bruta que impediu o colapso pelo sono, dando o tempo necessário para a genialidade natural dele operar? Bom, se me permite discordar levemente da direção da sua provocação, Claro, fica à vontade. eu diria que a literatura neurocientífica moderna sugere que essas duas coisas não são tão separáveis assim num contexto do trabalho contemporâneo. Não são. Não. A maioria dessas substâncias, de fato, não confere genialidade, como a gente já estabeleceu. Mas, ao inibir a fadiga e reduzir drasticamente aquela versão natural que o cérebro tem ao esforço cognitivo prolongado, elas alteram sim a capacidade de produção prática. Faz sentido. Se um programador hoje, sei lá, não desiste de resolver um problema super complexo porque o modafinil cortou a percepção de tédio ou de cansaço dele, o resultado prático final desse cara é superior ao do indivíduo que, sentindo tédio e cansaço, foi dormir. Sim, no final do dia ele entregou o código. Exatamente. Não é uma infusão mágica de sabedoria, mas no mundo real, onde a resistência ao tédio e a manutenção da vigília têm um alto valor financeiro e de mercado, reduzir a fricção do esforço atua, de forma bem funcional, como um aprimoramento valioso. Ok, é um argumento bem forte. O mercado não paga necessariamente por epifanias brilhantes. Ele paga muito bem por 14 horas de foco metódico e ininterrupto. O café não escreveu a obra do Balzac, mas garantiu que os olhos dele continuassem abertos o suficiente para escrever todas aquelas palavras. Ele estava basicamente financiando a produtividade do momento presente com a energia do futuro, até o coração dele falhar aos 51 anos de idade. Pois é, uma hipoteca com juros biológicos altíssimos que o corpo eventualmente executa e cobra.
E isso nos leva a uma questão sistêmica que os materiais que recebemos abordam de forma muito extensa. Que é a parte social da coisa, né? Sim, porque se a biologia cobra um preço tão severo, com risco de dependência, taquicardia, exaustão metabólica e o aumento real da inteligência bruta é uma ilusão, a lógica puramente biológica indicaria que o uso dessas coisas deveria diminuir. Deveria. Mas os dados indicam o exato oposto. As prescrições off-label e o consumo global estão disparando a cada ano. Isso demonstra que a raiz do problema não está na biologia, mas na arquitetura da nossa cultura social e corporativa. Sem dúvida nenhuma. Os autores com pegada mais sociológica nas nossas fontes analisam esse fenômeno através do que eles chamam de culto à performance. Culto à performance. A gente vive sobre um paradigma que basicamente não admite flutuações naturais de energia. A produtividade que é exigida hoje demanda que seres humanos operem com a eficiência constante e ininterrupta de máquinas e algoritmos. O que é impossível. Totalmente. Então, o que a gente presencia é a medicalização agressiva de falhas que são puramente sistêmicas. Quando a carga de trabalho de uma startup excede a capacidade humana de processamento, ou o currículo de uma faculdade de medicina demanda um nível desumano de retenção de informações, o modelo tradicional não questiona as estruturas. Não questionam se tem muita matéria ou muito trabalho. Jamais. O esgotamento não é tratado como uma evidência de que o sistema está quebrado. Ele é patologizado como um déficit individual do aluno ou do funcionário. A resposta da sociedade não é reduzir a carga, mas sim fornecer uma substância química para que o indivíduo consiga suportar esse ambiente completamente adoecido. É bizarro? Transforma-se o limite humano natural em sintoma de doença. E existe uma alavanca social muito poderosa sustentando esse mecanismo todo, que é a coerção silenciosa dos pares. A pressão dos colegas de trabalho. A pressão invisível. As fontes citam uma pesquisa emblemática, publicada na revista acadêmica Nature, e foi feita com membros saudáveis da própria comunidade científica global. O levantamento revelou que 1 em cada 5 cientistas, de 60 países diferentes, admitiu usar nootrópicos para aumentar o foco na pesquisa e na escrita dos artigos. 1 em cada 5 é muita coisa. 20%. E o detalhe mais contundente desse estudo é justamente a mecânica da pressão indireta. O indivíduo percebe que os colegas dele de laboratório ou de escritório estão produzindo muito mais e sentindo muito menos os efeitos da privação de sono porque estão usando metilfenidato, por exemplo. Aí o medo de ficar para trás na progressão da carreira obriga o cara a adotar a mesma química para conseguir equilibrar o campo de jogo. Ele nem queria tomar, mas sente que precisa. É a chamada soft peer pressure, né? E os desdobramentos dessa pressão indireta atingem áreas críticas do desenvolvimento humano. A mesma pesquisa da Nature que você citou, ela revelou que 1/3 dos entrevistados afirmaram que se sentiriam impulsionados a administrar nootrópicos aos próprios filhos, caso descobrissem que os colegas de classe das crianças estivessem utilizando essas substâncias. Nossa, dá para as crianças para elas não ficarem para trás na escola. Que loucura. Pois é, e aqui o perigo biológico converge com riscos gigantescos para o desenvolvimento da identidade da pessoa. Na adolescência, o córtex pré-frontal e as funções executivas estão numa fase crucial de amadurecimento. O cérebro ainda está em construção, basicamente. Composto anfetamínico, a gente altera estruturalmente como ele compreende o próprio valor. Esse jovem pode começar a atribuir qualquer sucesso ou disciplina que ele tenha à pílula. Criando uma dependência não só química, mas psicológica pesada. Profunda dependência psicológica. Ele fica convencido de que, sem a química, ele é totalmente incapaz de alcançar até as expectativas mais básicas. É a anulação completa da autonomia do próprio esforço, né? E, além desse fator psicológico, a gente entra na problemática matemática da justiça competitiva também. Porque essas substâncias de laboratório, com acesso controlado, frequentemente requerem consultas particulares super caras e prescrições onerosas. Sim, não é barato manter esse hábito. A distribuição obedece à lógica de mercado. Então, o aprimoramento cognitivo se torna mais um privilégio adquirido pelo capital financeiro. A distância de oportunidades entre quem pode pagar por essa vantagem química e quem não pode tende a ampliar exponencialmente as desigualdades que já existem de forma bem clara no nosso sistema educacional e corporativo. É a desigualdade ganhando uma camada farmacológica. Pois é.
E aqui é onde a coisa fica realmente interessante nessa investigação. Manda. Porque até agora a gente debateu a pressão em ambientes competitivos convencionais, escritórios, universidades, mas os textos nos desafiam a levar o pensamento analítico para um cenário totalmente diferente. As profissões onde o foco extremo envolve risco de morte em larga escala. Ah, sim. O dilema ético das profissões de alto risco. Isso. Pensa no cirurgião cardiovascular entrando na 18ª hora ininterrupta de um transplante complexo. Ou no piloto de uma aeronave comercial atravessando o Oceano Pacífico no meio da noite com 400 vidas sobre a responsabilidade dele. Ou ainda no militar operando equipamentos de altíssima letalidade durante dias contínuos numa zona de conflito sem possibilidade de rendição ou de troca de turno. Se conectarmos isso a um panorama maior, a literatura de bioética levanta um paradoxo fascinante sobre o que eles chamam de novas obrigações profissionais. Porque é empiricamente comprovado que o cansaço degrada de forma muito severa o tempo de reação e a precisão técnica de qualquer humano. Indiscutível. Então, se o avanço farmacológico nos fornece substâncias como o modafinil, que são capazes de erradicar temporariamente as falhas cognitivas induzidas pela fadiga em um cirurgião exausto, reduzindo de forma muito quantificável a probabilidade dele cometer um erro cirúrgico letal, Certo. o debate que surge na academia não é mais se ele deveria ter o direito de tomar. A questão ética provocativa é se a sociedade deveria obrigá-lo a tomar a substância, em nome da segurança pública e do paciente. Uau! Isso inverte completamente o paradigma da liberdade individual. A gente passa da pílula vista como um instrumento de ambição pessoal, lá do Faria e Limer ou do estudante, para a pílula como requisito rigoroso de segurança do trabalho. E existe um precedente conceitual fortíssimo para isso na história da medicina. A bioética traça um paralelo direto com a asepsia, a lavagem das mãos. Como assim? No passado, não tão distante, no século XIX, a exigência de que os médicos realizassem a lavagem rigorosa das mãos e a esterilização dos instrumentos antes de operar encontrou uma resistência absurda na classe médica. Era visto como uma ofensa à autonomia e à honra do profissional. Eles achavam um absurdo alguém dizer que a mão dele estava suja. Caramba, verdade? Hoje é um protocolo obrigatório e irrefutável para proteger o paciente, ninguém questiona. Então, o dilema ético projeta-se nas próximas décadas. A manutenção química artificial do estado de alerta será legislada e considerada a lavagem de mãos do século XXI para essas profissões críticas, borrando de forma irremediável as fronteiras do que pode ser exigido fisicamente do indivíduo em prol do benefício coletivo. Nossa! Então, o que tudo isso significa para nós, analisando o escopo completo dessa investigação de hoje? É muita coisa para digerir. A gente partiu do conceito de uma pílula milagrosa de Hollywood, do Bradley Cooper, e mergulhou nas vias dopaminérgicas e nos receptores cerebrais para descobrir uma realidade muito mais sombria e pragmática, né? Sem dúvida. O uso generalizado do aprimoramento cognitivo farmacológico revela que as vantagens puras na inteligência analítica são mínimas. Elas são superadas pela ilusão temporária de competência e financiadas por uma dívida sistêmica cobrada do nosso coração, do sistema endócrino e do repouso natural. Essas substâncias, apesar de fornecerem um estado temporário de vigília implacável e resistência mecânica, elas atuam majoritariamente como analgésicos para uma cultura corporativa e acadêmica doentia. Resumiu muito bem. O uso, no fim das contas, não é um avanço evolutivo da nossa espécie. Parece muito mais um mecanismo de sobrevivência desesperado para suportar rotinas que há muito tempo já ultrapassaram os limites na sustentabilidade biológica humana. Não dá para só fazer um overclock. Exato. A tentativa de tratar a vasta complexidade da cognição, da emoção e do aprendizado humano como uma simples equação química que pode ser ajustada pela indústria farmacêutica é um caminho repleto de pontos cegos. A resiliência, a consolidação das nossas memórias e a verdadeira flexibilidade cognitiva dependem, de forma puramente biológica, de pausas. Dependem de integração de experiências e de repouso profundo.
Dormir é fundamental, no fim das contas. E nenhuma intervenção molecular que a gente desenvolveu até o momento conseguiu revogar essa exigência biológica primária do nosso corpo. O que deixa no ar um pensamento muito provocativo para todo mundo que acompanhou a análise até aqui. Porque os relatórios jurídicos citados nas fontes deixam super claro que o conceito de liberdade cognitiva, que seria essa soberania legal absoluta sobre os estados e as alterações da nossa própria neuroquímica, isso ainda é um território totalmente cinzento na lei, sem proteções trabalhistas definidas. Se as gigantes da tecnologia e as pressões do capital continuarem a avaliar os indivíduos unicamente por sua capacidade de extração de dados e horas ativas, e a gente não tiver barreiras legais explícitas, um precedente muito perigoso se forma. Um precedente silencioso, mas real. Sim. O que impedirá num futuro próximo que a ingestão de compostos promotores de vigília deixe de ser um biohack secreto compartilhado nos corredores das universidades e startups para se transformar em uma obrigação silenciosamente detalhada nos contratos de trabalho? Tudo para garantir aquelas metas insanas de alta performance. Pois é. Até que ponto a gente vai tentar alterar o ritmo natural da evolução humana, forçando intervenções em vias de dopamina e adenosina, antes da gente compreender que talvez não seja a neurobiologia que precise ser consertada em laboratório, mas as demandas insustentáveis do mundo ao nosso redor. Afinal, é uma regra básica da engenharia, e aparentemente da biologia também, forçar constantemente os limites térmicos da máquina sem descanso inevitavelmente causa o colapso total do sistema. O sistema sempre entra em colapso. Fica a reflexão para todos. Muito obrigado por acompanhar mais um mergulho profundo com a gente. Até a próxima análise detalhada